Ele nunca foi agressivo. Ele apenas batia no carro e batia na parede. Essa foi uma frase da Samira Curi, de 27 anos, a médica que levou vários socos no rosto, e esse tempo de soco foi exatos 6 minutos, fez com que ela perdesse a visão, 50% da visão, fez com que ela tivesse fraturado o rosto de uma maneira tão absurda que fez com que ela tivesse que colocar placas de titânio no rosto. Essa frase, esse pequeno sinal, né, que às vezes nós mulheres acabamos de deixar passar, né, dentro de um relacionamento, faz com que a gente entre dentro de um relacionamento ruim e que a gente se mantenha dentro dessa relação. Eu quero contar esse caso, eu fiz umas anotações, eu quero contar esse caso como uma conversa mesmo, para que a gente tenha um momento de reflexão sobre o que aconteceu. Recentemente também teve o caso daquela mulher que levou 61 socos e também ficou com o rosto desfigurado. E ambas as mulheres tiveram um relacionamento de 2 anos com a pessoa, né, com respectivos namorados. E as duas perceberam hoje, né, hoje em dia, depois do que aconteceu, depois da gravidade do que aconteceu, que tinha sinais, sim, e que elas deixaram isso passar. A Samira, ela falou sobre isso, né, que na parte da reportagem, ela ainda falou que, que ele batia no carro, que ele batia na parede, que ele tinha cadastrado o rosto dele no celular dela, ou seja, para ter acesso total ao celular dela. Ele era extremamente ciumento, né? Ciumento ao ponto de cadastrar o próprio rosto no celular dela. Na entrevista ela ainda fala, o celular não era meu, o celular era dele. Então ele tinha acesso total. Como que aconteceu, né, o caso da Samira? A Samira foi comemorar o aniversário dela no dia 14 de julho. E eles foram em São Paulo, foram para uma boate. Lá eles perceberam que a boate era uma boate gay. E lá eles fizeram 3 amigos. Um era casal, um dos dois era casal e o outro era amigo do casal. Pois bem, vocês estão numa boate gay, fizeram amizade com 3 homens gays. Diz ela que o Pedro Garcia Castro, de 24 anos, teve uma crise de ciúmes, começou a querer arrumar briga lá dentro da boate e os seguranças tiraram ele de lá. Tem a filmagem dela indo embora para o apartamento que eles alugaram. Ela foi e depois, um tempo depois, ele apareceu. E, tipo assim, ele apareceu exclusivamente para bater nela. Ele entrou, ele deu um. Ela falou que ela teve medo, que ele entrou já muito bravo, muito nervoso. E, e deu um soco nela e logo ela já caiu. Porque ele é fisiculturista, ele tem 100 quilos, o cara é forte, né? E logo ela caiu e fraturou o crânio. Pra você ver o tamanho da força do cara. E ela conta que mesmo desmaiada, teve um momento em que ela acordou e que ela pensou, se ele me fez o que fez, achando que eu estava desmaiada, imagina se ele perceber que eu tô acordada, ele vai conseguir fazer o que ele estava proposto a fazer ali, né? Então ela fingiu que ainda estava desmaiada, daí ele saiu e ele conseguiu fraturar a mão dele de tanta violência. Pois bem, no dia do aniversário ainda, ele fez uma postagem no Instagram falando que amava ela, que ela merecia o mundo e aquela coisa, né, de, de relacionamento instagramável. Uma das coisas também que ela colocou ali, que ela tem 2 tatuagens com o nome dele e eles têm 2 anos de relacionamento.
Depois do ocorrido, ele pegou o carro dela, ele pegou a chave do carro, né? Pegou a chave do carro, pegou o carro dela, pegou o celular dela e trancou ela lá pra dentro do apartamento e saiu. Pagou todos os pedágios com o telefone dela, né? Que provavelmente tem a função de cartão, né? No celular. Pagou os pedágios, pegou o carro, pegou o celular, deixou ela incomunicável, trancada, ferida, desmaiada dentro do apartamento. Então, por aí a gente já vê o requinte de crueldade, né, do ser humano Pedro Garcia Castro, de 24 anos. Aí tá. As advogadas estão tentando fazer com que ele responda ainda por tentativa de feminicídio, né? Porque se elas ainda estão tentando, é porque, né, a justiça tem um entendimento deles ali. Pois bem, mas o que eu quero trazer para nós, para reflexão, é que nenhum caso de feminicídio, nenhum caso de relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, começa com um tapa. Nenhum caso de relacionamento tóxico começa com um puxão de cabelo ou um segurar o braço. Todo caso de relacionamento abusivo, todo caso de relação tóxica, ele vai sempre vir florido de alguma coisa. Sempre vai vir muito sutil. Né? Então, o começo, para chegar ao fato de agressão, teve um começo que foi muito psicológico. E quando se trata de psicológico? Quando se trata de uma mulher que está vulnerável, que está apaixonada, que está carente, que está dependente emocionalmente do cara por N motivos, vem muitas sutilezas. E normalmente quem acaba percebendo essas sutilezas é quem tá fora desse relacionamento. A mulher é muito difícil dela perceber mesmo. Então, a gente já pega pelo apego emocional, pela carência emocional dela, ao ponto dela ter feito 2 tatuagens com o nome dele em 2 anos de relacionamento. Eles tinham uma diferença de idade. Ele com 24 anos e ela com 27, médica. Na entrevista, ainda ele falou pra mãe que na entrevista a mãe estava falando, né, que ele falava muito, que ele era muito ciumento, possessivo, e que ele falava muito sobre mulher minha não trabalha. E a mãe dele falou, pois a minha trabalha, a minha estudou 6 anos para se tornar médica e é médica. Então, são detalhes que a gente deixa passar. São detalhes que a gente vai olhando e tem muito aquela cultura de ai, que bonitinho, ele tá com ciúme de mim, ai, que legal, né? Ele tá cuidando de mim, ele tá, sabe? São coisas que são muito floridas para a mulher. E a mulher acaba não percebendo que está dentro desse tipo de contexto, né? Que esse tipo de contexto de relacionamento. Então, o que a gente tem que centrar, sabe? O que a gente tem que buscar o autoconhecimento mesmo para entender o porquê que eu estou tolerando. Tá, ele batia no carro, ele já era agressivo, ele era agressivo no ponto de não saber lidar com as emoções dele, que ele precisava externalizar. Então ele já estava demonstrando a agressividade dele lá. Né? A partir do momento que ele dá um soco na parede, que ele bate com a cabeça na parede, que ele bate no carro, ele já está demonstrando o descontrole emocional dele. Entendeu? Esse mínimo detalhe. Sabe? Não é aquela coisa de. Cara, na verdade, tem aquela coisa de você bater o pé na quina do sofá. Qual que é a sua reação? Sua reação é dar um soco, é quebrar, é fazer. Entendeu? Então são esses pequenos detalhes que a gente tem que estar muito atento. Por que eu estou dentro de um relacionamento onde um homem, para lidar com as emoções dele, ele bate no carro, ele bate a cabeça, ele dá soco na parede? Por que eu estou dentro desse relacionamento? Por que eu estou convivendo com essa pessoa? Isso não é legal para mim. Por que eu estou permanecendo e me mantendo dentro dessa relação? É isso que a gente tem que se perguntar para a gente se proteger. Porque não adianta, o seu amor não vai fazer com que ele mude. Não vai fazer com que ele fique uma pessoa mais calma. Você não vai fazer ele uma pessoa mais calma se ele tem esse perfil de comportamento. Para de achar que ele dá soco na parede,
ele bater no carro, ele ficar nervoso e se mostrar com um comportamento violento, pare de achar que isso é natural, pare de achar que isso é normal. Pare de achar que ciúmes é prova de amor. Para de achar que esse controle de coloca uma outra roupa, mas você vai assim, não tá tão legal, vai com uma outra roupa. Para de achar que isso é cuidado. Essa falácia, né, esse caso em questão dessa mulher que teve que colocar placa de titânio no rosto, ela ficou com 50% de visão perdida. E eram exatamente esses comportamentos que o cara tinha, né? E ela teve apenas 2 anos de relacionamento com ele. Nós, mulheres, temos o hábito, temos a crença de que nós vamos salvar alguém de alguma coisa, por algum momento, aquela coisa de a salvadora. Tem muita mulher que tem esse comportamento enraizado por conta de criação, por conta de coisas que aprendeu ao longo da vida, né, de observação. Às vezes também a mulher pensa ela está dentro de um relacionamento ruim e pensa que para eu proteger o meu filho de passar por alguma situação, ou para proteger o meu filho de ver alguma coisa, então eu vou ter que me manter dentro desse relacionamento, eu vou ter que ficar dentro dessa relação. Ou, para proteger a minha vida, né? Vamos colocar um caso de... Teve um caso que eu vi ontem, né? O cara acabou encerrando a vida da mulher por conta de ciúmes, né? Então, às vezes a mulher pensa assim, ele tem muitos ciúmes de mim, então é melhor que eu ficar com ele do que ficar sem ele e ele acabar fazendo alguma coisa comigo quando eu sair. O que acontece é que quando a gente se mantém dentro de um relacionamento tóxico, relacionamento horroroso, porque o cara é muito ciumento e você fica com medo de que ele faça alguma coisa com você se você terminar, então por isso você vai se manter nessa relação para se proteger, saiba que você não está se protegendo. Saiba que você está alimentando o controle que ele já acha que ele tem sobre você, sobre a sua vida. Ou seja, quando você tem esse pensamento de vou ficar dentro dessa relação, porque assim ele não vai fazer nada comigo, só que vai chegar um momento na sua vida em que você vai se saturar desse comportamento dessa pessoa e você vai querer sair dessa relação. Só que a pessoa que tem esse perfil abusador, ele já criou na mente que ele tem um total controle sobre você. Ele já criou na mente que é isso mesmo, que você pertence a ele. No começo, você teve aquela proteção de vou ficar dentro dessa relação para me proteger, né? Só que na cabeça doentia dele ela é minha mesmo. Ela é propriedade minha mesmo. Quando você chega ao momento que você está saturado desse relacionamento, o que acontece? Ele vai e faz exatamente o que ele já pensava em fazer logo no começo, entendeu? O que aconteceu só foi apenas a mulher acabar dando munição, sabe? Dando mais poder para o homem executar essa ação. Porque o cara, ele já tem esse perfil, ele já se demonstrou ter esse perfil, ele já tem essa mente doentia, então, quanto mais você fica, mais vai aumentar o sentimento de posse dele, né? A mulher, de maneira nenhuma, ela é a culpada pelo cara, você se manter, então a culpa é sua de você ter se mantido nesse relacionamento e você ter criado esse monstro. Na verdade, esse monstro já existia dentro dele, né? O que aconteceu é só potencializou o monstro que já existia. Então, nós, mulheres, temos muito dessa questão de salvar a pessoa, né, do comportamento, salvar
Ah, ele tem um comportamento muito agressivo, então eu vou me manter dentro desse relacionamento porque o meu amor vai salvar ele. O amor não salva ninguém de nada. Nenhum tipo de amor, né? Amor de mãe, amor de pai, amor de filho. Não tem essa questão de salvar alguém por amor, né? Amor, ele é uma construção diária, é algo é, puro, é algo genuíno, né? Exemplo, uma mãe não vai demonstrar que ela ama muito o filho quando ela tiver numa, num momento, né, de audiência, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E, eu estou do lado do meu filho. Isso não é prova de amor, isso não é uma questão de amor, sabe? Eu acho que a gente tem uma balança tão distorcida a respeito do que é amor, do que não é, até onde você vai por amor, até onde. Sabe assim, não cabe no amor, não cabe uma coisa de eu vou fazer algo inimaginável porque eu te amo, para demonstrar o meu amor por você. Recentemente também tivemos um caso onde adolescentes, né? Onde um casal de adolescente encerrou com a vida de uma menina de 14, 15 anos porque o menino queria provar para a namorada o amor dele. Isso não é amor, isso não é prova de amor, sabe? Então, o que está acontecendo? Da onde que está vindo essa distorção de amor? Aonde está vindo essa prova de amor, essa distorção? Às vezes, por amor a outra pessoa e por amor a você mesmo, o melhor a ser feito é se afastar. O melhor a ser feito é terminar um relacionamento. Sabe? Você ama tanto aquela pessoa, você tá vendo que o relacionamento tá um horror. Por amor àquela pessoa, por amor a mim, eu vou me afastar desse relacionamento. Sabe? E hoje em dia tá uma distorção tão grande do que é amor, do que é a prova de amor, que as pessoas estão fazendo coisas cruéis com outras pessoas, estão fazendo coisas ruins para as outras pessoas em nome do amor, sabe? E quando eu falo de relacionamento abusivo, relacionamentos tóxicos, logicamente que não é só entre homem e mulher, o homem sendo tóxico, sabe? É de ambas as partes, né? Só que o que a gente vê, porque tem uma questão de discrepância de força, né? Por isso que choca muito, por isso que a gente fala muito da questão do feminicídio, porque, que nem no caso da Samira Curi, cara, ela. Foram 6 minutos de socos que fez com que ela perdesse 50% da visão. E o homem era forte, fisiculturista. A outro também que levou 61 socos. O homem também era forte. Eu acho também até que ele era fisiculturista, não me lembro. Então, até o que você está aceitando de relacionamento? Por que você acha que esse tipo de comportamento é aceitável para se manter dentro dessa relação com essa pessoa? Por que você acha que o cara que tem comportamentos, acontece algo, ele tem comportamentos agressivos, como controle emocional, por que você está se mantendo dentro disso? Por que você está aceitando isso? E contraponto também, mulheres. Às vezes o cara tá num relacionamento onde as mulheres são as ditas como surtadas, né? São extremamente violentas, elas vão para cima, né, do cara com alguma coisa, né, na mão. Teve um caso aqui no Paraná que aconteceu. A mulher estava querendo arrumar uma briga com o cara, só que ela pegou um punhal. E no meio dessa briga toda, ela foi filmado que ela estava provocando uma briga, ela acertou o punhal direto no coração do cara. Então, existe, né? Existe os dois lados, existe as duas faces. Só que o que a gente tem que sempre pensar é por que eu estou nisso, por que eu estou me permitindo viver isso, sabe? Por que eu estou permitindo viver esse tipo de relacionamento? Por que eu estou aqui até hoje? E sair disso, sair desse ciclo de relacionamentos abusivos e relações tóxicas.